Acho que a criatividade e a inovação andam juntas ali. A inovação vem para facilitar o dia. Então, como que dentro disso, dentro de uma peça para festival, eu posso facilitar a vida de quem está usando? Minha mãe dançava comigo no concurso de dança da escola. Meu pai ia me assistir no teatro, ele levava a filmadora dele, depois a gente ficava assistindo Que o maneiro. DVDzinho. Então, eu sempre tive apoio assim. Não sei se pode entrar, mas. Eu acho que não pode entrar, não. Primeiramente, seja bem-vindo e muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, Edu. Eu que agradeço o E convite. a gente se conhece já fazem alguns anos, mas a gente se encontrou só recentemente, depois de pelo menos dois, eu acho. Uhum. Que a gente se conheceu no TikTok, é o meu primeiro amigo via internet. E foi na festa que a gente pôde realmente se conhecer presencialmente. Não podia deixar passar o convite para você vir aqui falar um pouco mais sobre você, para que tanto quem está assistindo quanto eu possa conhecer um pouco mais sobre você como pessoa, mas também sobre o seu trabalho. Eu acho que nada mais justo do que começar um pouco por uma eita, por uma recapitulação da sua história. Queria agradecer o convite. Um agradecimento maior ainda porque eu sou ouvinte, então tá do outro lado que é bem maneiro. E a minha infância, assim, eu sempre fui ligado com a arte. Era mais com a dança e com o cinema, com o teatro, assim. Então sempre tive um pezinho ali na arte. Na adolescência, assim, pulando pro ensino médio, eu comecei numa turma preparatória para medicina. Eu tava certo na minha cabeça que eu ia ser dermatologista, assim, ter meu consultório lindo. E aí eu assisti uma série, meio mórbida essa parte, mas é a série que fala um pouco do. Um pouco não, é sobre o assassinato do Gianni Versace, o Aham. dono da Versace. E aí não só conta a história de como foi, mas também mostra ali os ambientes que ele frequentava, o glamour assim da moda. Então foi esse estalo assim, pô, moda pode ser maneiro também. Além de medicina, que eu gostava, moda foi o outro extremo. E aí foi quando eu decidi, ok, medicina talvez não seja pra mim, então eu vou pra moda. Só que foi na faculdade mesmo que eu tive um boom assim, meu Deus, eu gosto muito disso aqui. E desde então me formei na faculdade, estou nesse caminho aí de uma mistura de tudo, dança com moda e teatro também. Acho que tá tudo dentro de mim nesse compilado de coisas. Maneiro. Mas foi, tipo, literalmente a série que você nunca nem tinha cogitado e não teve muita coisa. Obviamente, eu acho que você depois começou a pesquisar mais sobre e se antenar mais, mas tipo, você nunca tinha cogitado e depois da série, tipo, virou uma chave. Não tinha pensado antes. Assim, eu tenho pessoas na minha família que são ligadas com moda, mas nunca foi um estalo assim de uma opção de fazer, sabe? Aham. E aí depois da série teve um interesse a mais, mas dentro, assim, foi escalonando, uma coisa assim, de assisto a série, gosto. Ó, tem a faculdade, pesquiso sobre moda, eu gosto mais. Entro na Aham. faculdade, sei lá, segundo período, meu Deus, é isso aqui, banho de moda. Foi subindo o nível das coisas. Mas me encontrei, assim, eu tô bem satisfeito. Maneiro, maneiro. Como você falou, né? Acho que você se formou recentemente, tem alguns. Ou tem alguns anos já, né? Não, tem um ano e. Vai fazer 2 anos, assim, um ano e pouquinho. Eu acho que muita coisa deve ter mudado, acho que foi uma transição meio lenta, né? Quando a gente está na faculdade, a gente começa a estagiar e tudo mais. Uhum. Mas, e a gente estava falando um pouco antes de começar a gravar, mas eu queria saber, assim, até mesmo porque existe muitas vezes uma frustração com a realidade, né? Do que a gente imagina que vai fazer quando a gente começa uma faculdade, ou quando a gente vê uma Uhum. série, no seu caso. E depois o que é o mundo real do trabalho, do dia a dia. E eu acho que isso inclui tanto o lado profissional, mas também o lado pessoal, né? De tipo, sei Uhum. lá, acho que fazendo outro paralelo de filmes e entretenimento sobre moda, O Diabo Veste Prada, né? Que é tipo um mundo meio caótico, tudo Uma bem que boa referência. não é abrasileirado, mas é uma coisa que acho que se move muito rápido. Eu não sei se é o seu caso assim, mas eu queria entender um pouco mais de como é que é um pouco do seu dia a dia, né? Tanto o Edu
dentro do trabalho quanto fora do trabalho, quais são os seus hobbies hoje em dia. Não precisa ser uma rotina, né? Mas quais são as coisas que hoje em dia você tem feito dentro e fora do trabalho que acho que principalmente as que te fazem feliz, mas também as que te desafiam ali no dia a dia que você não gosta tanto de fazer. De hobby, eu me exercito, enfim, e voltei pra dança agora. Então é um bom lugar pra tirar referências, assim, colocando na moda. Desde, desde que eu era muito novo, assim, eu gosto de dança. E no tempo que eu fiquei sem, eu também ia pra lugares que as pessoas dançavam, eventos de dança, coisa e tal. E agora a dança tá voltando como um hobby, então já deu pra sentir uma diferença assim de humor, realmente é uma coisa que eu gosto. Acho que quando a gente coloca coisa que a gente gosta na rotina, não tem quem segure, assim. E eu levo um pouco disso pra dentro do trabalho também. Pra mim, juntar as duas coisas é o movimento. Você sempre tá fazendo alguma coisa, sempre tá se mexendo, então acho que esse meu hobby de dança ajuda tanto na vida pessoal, em questão de humor e criatividade para coisas pessoais, mas também lá para dentro. Maneiro. E dentro, como é que é o dia a dia no seu trabalho, assim, né? Sem passar coisas confidenciais ou qualquer coisa desse tipo, mas qual o seu cargo, né? Para quem não sabe, você trabalha na Kenner em específico, né? Dentro do grupo S2. E quais são algumas das suas atribuições, né? Você recentemente lançou, acho que o primeiro produto, né? O primeiro desenvolvimento, acho que talvez completamente seu. Então acho que dá para começar pelo como que é esse dia a dia e quais são o que você faz nesse seu dia a dia e também falar um pouco sobre esse novo lançamento. Eu tô atualmente como assistente de estilo na Kenner e tenho o criativo no dia a dia, mas é muito mais o burocrático. Acho que moda também é muito disso. Você ter noção de que você vai criar, sim, realmente, coisas muito maneiras, mas também que material que leva ali, qual o caimento que você quer em questão de vestuário, em calçado, aonde que pode ou não ter um material. É sempre sobre você criar, mas também ter esse know-how de o que pode e não pode também. Isso você consegue com o tempo, enfim, e estudos. Mas também a parte burocrática, ainda mais numa empresa, você tem que ter uma parte ali jurídica do produto, tem toda essa questão. E o último lançamento que teve, assim, foi, nossa, toda vez que eu vejo o produto eu fico maravilhado, assim. Tudo começou quando, sei lá, eu tava nas minhas primeiras semanas de assistente de estilo e eu fiz um desenho que eu cheguei pro meu chefe e falei, olha, eu tô com uma pintura rupestre aqui, você quer ver? E aí ele me deu uma segurança e colocou uma confiança em mim de trabalhar mais na ideia. E aí, a partir daí, vai a construção de todo o time maravilhoso que aquela empresa tem, assim, de eu levo pro modelista que faz uma coisa e leva para outro que dá uma melhora técnica e volta para o pessoal de materiais para dar a melhor solução. Volta para o pessoal de estilo que faz uma cor também que vai vender bastante. É bem maneiro, assim, e ver o produto final que tem todo um time por trás de uma ideia minha foi satisfatório. Maneiro. E acho que você falou já um pouco sobre isso durante o momento que você estava falando sobre a música te inspirar, né? Eu acho que assim como eu tento fazer muito, eu acho que isso eu tentando me aventurar um pouco mais nessa área da moda, né? A coleção que a gente acabou de lançar e várias outras coisas que perambulam minha cabeça no dia a dia. A gente precisa, ou pelo menos não se contém, em encontrar referências e ideias em quase tudo que a gente faz, né? Tipo, a gente vê sei lá, pelo menos eu, às vezes estou escutando um vídeo e vendo um vídeo e falo, caraca, é meio que a confirmação de que aquele caminho que eu estava buscando tá certo. Às vezes eu vejo uma série e encontro uma referência. E eu queria entender para você, né? Além da dança, como que você normalmente busca essas referências? Como que normalmente você até mesmo encontra elas, né? E talvez qual foi o lugar mais inusitado que você tem encontrado um tipo de referência? Eu acho que o mais louco, assim, que foi também alavancando outras coisas, foi no evento que eu fui de dança.
E aí eu escutei a música de Kenner, foi uma das primeiras vezes que eu tinha escutado. E eu pensei, pô, posso fazer uma mini coleção pra Kenner? E eu tava assistindo Avatar, a Lenda de Aang nessa época. Então eu pensei, por que não juntar as duas coisas? Como seriam umas sandálias dos elementos? E aí eu fui construindo um projeto, fiquei 8 meses estudando sobre a marca, estudando material, estudando muita coisa e mandei o projeto para eles. Depois de 8 meses. Longos meses. Mas era tipo uma vaga, alguma coisa assim, ou você só é de maluco, foi Não, lá e. só pensei, pô, música maneira, série Aham, maneira, vamos fazer um projeto também maneiro. aham. Aí enviei esse projeto e, como as empresas acredito que não sejam, meu Deus, recebi um projeto legal, vou contratar essa pessoa, não funciona assim. E aí que veio o inusitado, essa espera do enviei meu projeto. Mas agora, ficou um buraco ali de criei uma rotina de estudar e agora não tenho mais o que estudar. O que que eu vou fazer? E aí aquilo foi me dando uma raiva. E aí acho que aí veio o inusitado, que essa raiva me deu vontade. Pô, tô com uma raiva, sei lá, de um cachorro. E aí eu lembrei de um cachorro que meu pai teve, um Doberman bonitaço assim. E aí me veio uma ideia de fazer uma coleção de camisas inspirada nessa raiva, nesse Doberman. E aí Irado. veio um projeto de estampas autorais inspiradas nessa raiva de espera. Muito Foi tudo inesperado. subindo de nível, assim. Muito inesperado. E acho que isso puxa um gancho, né? Isso, quando você falou sobre ficar muito tempo investindo numa ideia, acho que nesse caso sem saber se daria certo, né? Até Uhum. depois você pode falar se quais portas isso te abriu, né? Mas eu queria ter um pouco da sua visão, porque acho que dentro do mercado criativo a gente pode muitas vezes se ver em dois lados, né? Muito relativamente opostos, né? Um que é da gente ter muitas ideias a todo momento, a gente não saber qual meio que priorizar e investir nela. E outro que é, tipo, pô, eu tive essa ideia, uma primeira ideia assim, ou então uma coisa meio que incipiente, e eu meio que me apaixono por aquilo e vou muito profundo. E apesar de você já ter indicado um pouco que o seu lado é um pouco mais o segundo, eu queria entender um pouco mais se você também tem esse primeiro lado, assim, de ter várias ideias a todo momento, querer fazer todas essas ideias, né? Até no último episódio, quando eu tava falando com o Lucas, a gente falando de todas as nossas aspirações malucas, ele quer ser... é, ganhar Wimbledon e fazer um monte de coisa, né? Eu acho que é um pouco mais de sonho do que ideia, mas queria saber um pouco de você, assim, como que você acho que talvez transicione dentro disso, né? E para você, o que que costuma ser mais comum, né? São ter realmente várias ideias ali dentro do seu dia e acabar tendo que, às vezes, priorizar uma ou outra, mas de fato ter essas ideias em muita quantidade ou, tipo, se apegar a uma coisa e querer ver ela no mundo real, né? Eu fico permeando entre as duas. Tem ideias que eu sinto uma vontade, assim, de não deu certo na primeira, que nem, sei lá, 3D. 3D, às vezes, você tá construindo coisinha por coisinha e no final que dá um resultado maneiro. Então você tem que investir esse tempo. Mas tem outras também que eu tava com o planejamento de começar uma marca de vestuário e aí foi um estalo na minha cabeça que deu, cara, não sei se é muito. Não sei se faz muito sentido, não. E aí, ok, vamos pra outra ideia que vai levar mais tempo. É mais de feeling mesmo, de. Gosto dessa? Gosto, Aham. mas dessa aqui eu posso gostar mais. Então eu Maneiro. vou fazendo assim essa medida de. Tem umas ideias que valem, tem outras que. Vão vir melhores. Eu acho que isso demanda também muita disciplina, né? E maturidade ao mesmo tempo. Você, Sim. assim como eu, apesar de ser jovem, acho que a gente tem talvez uma mente criativa, a gente tem uma certa disciplina. Você, talvez por dançar durante muito tempo, e apesar das pessoas acho que não saberem, demanda muita disciplina, né? Para você tanto gravar quanto entender uma coreografia, ou então alguma coisa que você esteja ensaiando. E eu queria entender como é que você lida com essa disciplina no dia a dia, se você se considera uma pessoa disciplinada ou se é algo que você acha que você precisa trabalhar. É,
bom, só de você trabalhar 8 meses em algo sem saber a resposta final já indica um pouco disso. Mas como que você também, o outro lado disso, né? Então, se existe um lado onde a gente tem muitas ideias, às vezes a gente fica se prendendo a uma de cada vez, tudo mais, e não vai muito adiante. O outro lado é uma disciplina ali muito excessiva que a gente às vezes nem sabe quando abandonar o barco, né? Que nem você falou de meio que desistir, ou então postergar, em alguns casos, uma ideia que talvez não seja o momento certo para aquilo. E queria escutar um pouco de você, quão disciplinado você meio que se considera e como é que você, acho que, se relaciona com isso no dia a dia. Eu gosto muito de ter uma rotina certinha, hora para acordar, vou fazer isso de tal hora até tal hora. Mas acho que o que conta mais, levando pro lado criativo e misturando com o profissional, é você saber onde você quer chegar de qual se você tiver um ponto final, aonde você se vê daqui a tantos anos ou então mais pra frente. Acho que mais do que disciplina é você ter essa visão, entre aspas, clara Uhum. e você fazer disso o seu foco e é. A academia, acho que é uma coisa que você faz bastante, e agora você voltou para dança, você é alguém que meio que se mantém muito fiel a esses compromissos pessoais também, ou, tipo, meio que muitas vezes a desculpa acaba ganhando. Sem Não. juízo de valor, né? Porque, pô, eu hoje era pra ter acordado 5 horas da manhã pra ir treinar às 6, mas desisti, a cama ganhou. Tipo, acordei, fui treinar só às 7. É, então, como que você, acho que a forma que eu perguntei mais sobre a rotina tem muito a ver com isso também, né? Assim, dentro dos compromissos que você às vezes tem consigo mesmo, o quão fiel você consegue se manter com eles, e me parece que bastante, ou não? Sim, sim, sim. Eu gosto, como eu falei, eu gosto de seguir a rotina, então se eu tenho que fazer academia, hoje em dia não é um segundo plano assim, ok, eu vou acordar mais cedo para ter ali o meu momento de cuidar de mim e depois eu continuo o meu dia. Então, eu tenho essa questão assim, essa disciplina de fazer as coisas regradinho. E eu tava te stalkeando um pouco, né, no LinkedIn, pra gente ter essa conversa aqui, e eu vi que recentemente você participou de uma desenvolvimento, acho que foi tipo de uma bermuda, né? Achei muito maneira Sim, para uma outra marca também. E eu acho que isso puxa um gancho de que eu acho que é uma coisa muito natural hoje em dia, da gente ir além de uma empresa, né, de um único lugar. Eu não sei se isso é meio que liberado ali em todos os ambientes de trabalho, mas essas nossas mentes criativas, ou que tentam ser sempre criativas, essa ambição de criatividade, ela acaba sendo requisitada e também atrai outras oportunidades, né? Então, eu queria saber um pouco sobre essa peça em específico, mas também de outras collabs que você já tenha desenvolvido e tenha criado ao longo dos últimos tempos. a Fiverr me chamou para fazer uma bermuda. Eles falaram, queremos um short, uma bermuda. Esse foi o script. Eu, ok. Eu tô lá pensando. Era uma marca voltada para peças que envolvem música. Então, eu fiz uma bermuda pensada para festival, bolso escondido, bolso para lá e para cá para não ter que ficar carregando muita coisa. Eu acho que inclusive criatividade é isso, você entender, acho que a criatividade e a inovação andam juntas ali. A inovação vem para facilitar o dia. Então, como que dentro disso, dentro de uma peça para festival, eu posso facilitar a vida de quem está usando? Então, um bolso aqui do lado, um bolso para guardar o celular, outro para guardar uma bala. E foi muito legal que eu criei a peça, apresentei, e aí eles ficaram, tá, muita informação. Daqui a pouco a gente retorna. Aí ficou nesse ato também de, acho que não era isso que eles queriam, não. Depois eles voltaram falando que iam seguir com a peça e, cara, na minha opinião, ali eu consigo ver um festival em roupa. Acho que é isso também, de você conseguir passar o que você tá criando, assim, de ocasião de uso. Acho que é uma boa também de colocar. Pra uma peça que vai facilitar o dia a dia da pessoa. Foi bem maneiro, assim. Também agradeço a confiança deles à beça, porque o processo não foi muito simples, mas no final, acho que sempre dá um gostinho de yes, conseguimos. É isso aí, consegui passar a mensagem que eu queria. E é legal também a confiança que eles colocaram em mim, foi bem maneiro.
Maneiro. E eu acho que isso leva a uma outra coisa que eu já estava pensando há um tempo, e eu me vi muito nessa meio que berlinda, isso porque eu só fiz uma coisa relacionada à moda na minha vida inteira, mas que é tipo, no mundo da moda muita coisa já foi feita, né? E obviamente existe uma. Meio que aquela vibe de tipo, nada se cria, tudo se copia, meio que tipo, uma coisa é uma referência da outra. E eu hoje em dia acho que interajo muito melhor com isso, entendendo o que são meio que homenagens, o que são referências, do que são plágios, né? Uhum. Mas ainda assim acho que existe dentro de nós, né, uma vontade sempre de fazer algo novo, ainda que seja através de coisas antigas ou de coisas completamente novas e diferentes, né? E como, diferentemente de mim, que só fiz uma coisa em relação a isso, você trabalha com isso há muito tempo, eu queria saber como é que você lida com isso no dia a dia, né? Tipo, eu sei que não é, como você falou, né? Não é esse luxo e essa criatividade inteira 24 horas por dia dentro de um trabalho assim, mas acho que você também tem os seus projetos paralelos, as suas aspirações meio que pessoais, mas como é que é para você essa busca por algo novo, seja através de uma referência antiga, seja de algo completamente inusitado, como eu tinha falado? Como é que você lida com isso, estando tão imerso dentro dessa indústria que já fez tanta coisa, mas que talvez exista muita coisa ainda para ser feita? Eu acho muito individual o que a gente vive, assim. Provavelmente a gente vai ter experiências parecidas, mas nunca a mesma. Então, buscar referência, acredito eu que também seja você ver algo e misturar com o que você já viu. Você viver algo e misturar com o que você já viveu. E dali vão sair coisas únicas também. Você pode pensar, pensando numa roupa, onde que essa pessoa vai usar essa roupa? E aí a estética dessa roupa. Ok, posso pegar a referência disso aqui, mas vou juntar com o que eu já vivi também. E essa junção, essa construção de algo seu que você viveu com uma referência que você tá vendo até de outra roupa, mas que você vai dar um toquinho ali de seu mesmo, que tem uma mão sua ali, dá essa diferença. E realmente eu acredito que hoje na moda já se fez de tudo. São muito tempo se vestindo, né? Que a gente É. usa. Então, tem coisas inovadoras, mas também é botar o seu interior ali pra você continuar passando essa mensagem, sabe? Dentro dessa mesma seara de referências e ideias parecidas ou que são puxadas de outra origem, teve alguma coisa que você já. Acho que são duas perguntas aqui. Uma já teve algo que você fez que você, tipo, parou no meio falando, ah, isso aqui meio que já existe, eu não vou fazer isso porque outra pessoa já criou. E a segunda é se você em algum momento, né, desde a faculdade talvez, e em todas as coisas que você desenvolveu, você se sentiu, é um termo já meio demodé, mas se você já sentiu um pouco da síndrome do impostor, assim, de, tipo, pô, principalmente talvez quando você tenha começado a trabalhar, né, tipo, pô, talvez eu não esteja pronto o suficiente para isso. Ou você já se sentia confiante e existiu sempre acho que um trabalho e um reconhecimento, principalmente. Acho que muitas vezes quando a gente se sente dessa forma, porque só a gente vê o que a gente faz ou tem pouca interação ali com o mundo exterior. Então, acho que são essas duas perguntas que são meio que uma, né? Não, na verdade são duas mesmo. Tá, respondendo a primeira, eu lembro bem claramente de um dia que eu tava na faculdade, a gente tava com um projeto do terceiro período, se não me engano, que era fazer uma coleção e eu tava fazendo um 3D. E aí eu tinha terminado de fazer uma jaqueta, eu olhei assim, eu fiquei, acho que foram 3 dias fazendo a jaqueta no 3D. Eu olhei, gente, isso aqui não tá, não tem um je ne sais quoi, não tem um sal, um tempero. E aí essa foi uma das situações assim que você termina, olha e pensa, já vi isso antes? Aham. É um déjà vu assim? Mas acontece, dessa ideia podem vir outras, tantas outras, como que eu posso pegar essa jaqueta e mudar, fazer algo diferente. Então,
já passei por isso, mas acontece, normal. A partir desse momento de já vi isso, você incrementa com coisas que você não viu, como que você pode mudar. E respondendo a outra pergunta do impostor, eu lembro quando eu fui efetivado, e aí todas as minhas respostas para alguma coisa vinham com eu acho que e dava a resposta. E eu passava o dia todo falando eu acho. Porque eu era novo nesse cargo, então eu não tinha nenhuma certeza, mas também fase, porque hoje em dia eu tenho certezas lá dentro, tem coisas que eu tenho ciência do que eu tô falando, então também processos, tudo que nem a jaqueta que foi uma coisa que foi retrabalhada depois, a situação do eu acho que hoje em dia não é mais eu acho. Eu falo com uma certeza, sim. Maneiro. E voltando a esse tempo de faculdade, acho que algo que fica muito em voga hoje em dia é a necessidade ou não de uma faculdade. E acho que melhor do que te perguntar se vale a pena ou não, quais são as coisas ou a coisa mais importante que você aprendeu, ou a experiência mais importante, né? Porque eu acredito muito nisso. A gente não está na faculdade ali só para sentar e aprender. Eu acho que a faculdade de moda é muito. E a de design também é muito importante, às vezes, por isso, porque eu acho que elas talvez sejam um pouco mais modernas, elas têm muita aplicação real, você consegue, de fato, visualizar em muita coisa. Mas enfim, sem querer responder para você, quais são as coisas acho que você aprendeu na faculdade que logo que você começou a trabalhar ou ao longo dessa sua carreira você conseguiu aplicar? Na faculdade, eu acho que é muito. Eles te dão a base e dali você vai se aprofundando, enfim, no que você tem interesse ou então no que você gosta, assim, de trabalhar com. Acho que termos, assim, do mercado, termos técnicos ali você aprende bastante. Ahn, É uma boa faculdade também para você fazer portfólio. Então, você dar o seu máximo na faculdade vai te ajudar, querendo ou não, você lá dentro, então quando você sair. E entender um pouco do mercado também. Lá dentro você tem uma visão de como as coisas funcionam, como outras marcas trabalham, como que faz uma conta de consumo de peça para quanto vai custar aquela peça depois, como fazer uma pesquisa de marcas concorrentes. Na faculdade que eu fiz, eles ensinam bem do criativo até você realmente dentro do mercado, numa situação que não tem criatividade nenhuma. O interessante da faculdade é isso, que eles te dão ali o arroz e feijão e você vai estudando mais o que você gosta e tal. Eu acho que realmente hoje em dia não é, entre muitas aspas, necessário a Aham. faculdade, mas já é uma boa ajuda. Eu acho que você foi competente o suficiente para ter acesso a todas essas pessoas que você falou que existem dentro de uma grande empresa, como é o caso da Kenner. Mas antes disso, você já foi um estudante, você já trabalhou com outras marcas também que talvez tenham uma estrutura menor, você já fez coisas autorais. Eu queria saber se existiu em algum momento alguma limitação desses recursos, dessa, seja de tempo, seja de dinheiro e até mesmo dentro da Kenya, que fizeram com que você, tipo, criasse algo diferente, que talvez se você tivesse mais tempo, se você tivesse mais tranquilidade, não teria sido feito. Eu vejo isso muito no dia a dia, como e existe até, acho que um TED Talk sobre isso. Existe o TED Talk sobre isso, eu só não lembro se é sobre exatamente esse assunto, mas como que quando a gente chega muito perto de um prazo para algo, as nossas melhores ideias ou então a nossa maior eficiência acaba surgindo, né? Idealmente a gente tem esse senso de urgência durante todo o caminho, não, até mesmo quando não é um prazo tão apertado assim. E eu acho que a gente vivenciou isso muito de forma muito presente em todo esse processo de coleção, porque apesar da gente estar pensando nisso há muito, muito tempo, a gente tomou as decisões de confecção e de até mesmo a parte da festa muito rápido e tipo jogou um prazo no mundo e falou, olha, vai ser não sei quando. E acabou que a gente se virou nos 30 e deu certo. Mas no seu caso, seja em relação a prazo, seja em relação a recurso, até mesmo
com essas estampas, essa coleção que você falou que você fez autoral, existiu alguma coisa nesse sentido de recursos limitados, seja lá eles quais forem, que fez com que algo diferente surgisse? Começando com o cenário de grandes empresas, que às vezes têm um recurso já internamente que não teria como desenvolver outro. Eu acho que eu gosto muito dessa sensação de eu tenho isso aqui e é com isso aqui que eu tenho que fazer. Sim. Qual é a melhor opção que vai acompanhar tal material? E isso é até um combustível para mim, assim, de eu tenho que trabalhar unicamente com isso aqui. Qual é a melhor versão disso aqui que eu consigo entregar, sabe? Maneiro. E na coleção lá de estampas autorais, também teve a limitação de eu queria uma estampa enorme. Só que aí não tem como fazer uma estampa Só tem enorme. um... Eu tenho uma 4. Exatamente. Então, qual vai ser essa estampa A4? Como que ela vai Eu quero ficar? que Onde ela passe vai de um ficar? lado para o outro da camisa e que... Que ela seja 3D e que ela voe. Mas não tem como, você tem uma folha. Mas Maneiro. eu acho que é maneiro essa situação de você ter você ser muito criativo, mas também ter um limite ali, até pra te dar um norte nas coisas, sabe? Eu tenho um exemplo, uma tira de uma sandália. Uhum. Como que eu posso fazer uma composição com isso aqui? Acho que é mais criativo você se encaixar dentro Sim. de um lugar do que você realmente ter começar essa ideia do zero, zero mesmo, sabe? Exato. É um ponto de partida, né? E, Uhum. tipo, são balizadores, porque se a gente deixar, nossa mente vai a 1 milhão de lugares, né? Assim como, que Sim. nem você falou, é porque você já tinha partido do princípio ali de como seria, qual seria o formato dessas estampas que você fez. Mas se nem isso você tivesse, seria muito, muito difícil completar uma camisa inteira, né? E o mesmo Uhum. serve para as sandálias, o mesmo serve, acho que, para qualquer coisa que a gente faça, que esses limitadores, eles nos ajudam muitas vezes como esse ponto de partida para que algo novo seja feito. Porque eu acho que é ainda mais difícil você ter só a tela em branco, né? Tipo, é como se você tivesse essa tela aqui, que nem sei quem pintou, mas, e aí você, tipo, nem tem as cores. Tipo, compra a cor que você quiser, com a tela que você quiser, pra fazer o que você quiser. Se você não tiver uma ideia, tipo, muito pronta e muito visualizada na sua cabeça, muitas vezes eu acho que até mesmo uma referência pode ser esse ponto de partida, tipo, essa limitação, né? Você vai, tipo, aí você volta para aquela referência e fala, mas isso aqui não faz tanto sentido com ela, né? Dentro das pessoas que são criativas, principalmente, eu acho que da nova criatividade, que é, acho que um pouco menos utópica, né? Antigamente, talvez as pessoas estigmatizassem muito, tipo, pô, é aquele cara meio doidão e que, sei lá, faz coisas muito diferentes, pouco compreendido, né? Voltando ao episódio anterior, meio que o Van Gogh, assim, que ninguém né, compreendia ele, só anos depois foram dar valor ao que ele fez. Hoje em dia, acho que existe uma criatividade muito mais humana, muito mais Uhum. tangível, que ainda tem uma certa distância, né? Acho que as pessoas duvidam muito ainda do seu potencial, da sua capacidade criativa. E parte do trabalho que a gente faz na BUB é para desmistificar um pouco isso. Eu acho que eu identifico isso um pouco em você também, ou bastante em você, e em pessoas que estão ao nosso redor. Mas esses limites acabam sendo muito importantes e são realmente esse ponto de partida. E Mas, norteadores também. é, Dando exemplo da bermuda, era uma bermuda para uma marca que foca em música, enfim, tenho sim, esse norte de, ok, música, festival. Não posso fazer uma bermuda muito pesada ou então com um tecido que não vai dar certo em qualquer situação, sabe? aham. Então, ter esses limites também é bem importante. Acho que ajuda você a ser mais assertivo. E sobre essa criatividade ali que eu vi que talvez você tenha concordado um pouco de que é algo um pouco diferente hoje em dia, né? A forma como a gente interage com isso, a gente vê o cargo do diretor criativo ser tão
mais badalado, assim, né? Eu tava falando isso hoje mais cedo de uma reunião e é o novo CEO, né? De tipo, antigamente todo mundo queria ser o CEO e tipo, Uhum. o cargo super legal e agora todo mundo quer ser o diretor criativo e só que é só a parte legal, né? Ninguém quer cuidar É. dessas coisas aí que você falou antes, das burocracias, falar com o fornecedor, e aí você vê o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer, você só tem uma quatro. Uhum. Você tem que comunicar para um time inteiro que deu merda e o negócio não vai chegar, né? Então, tem os bônus e os ônus disso. Mas falando sobre essa nova perspectiva que todo mundo tem do criativo e das pessoas que exercem funções criativas, é algo relativamente recente e talvez na nossa infância, principalmente, apesar de você ter se envolvido muito com arte, não fosse tanto uma realidade. E aí eu queria saber de você, antes de se tornar quem você é, como que se você se percebia como uma pessoa criativa, se os outros te percebiam como uma pessoa criativa, ou foi algo mais, tipo, surpreendente, até porque se você ia ser médico, né, eu acho que não tinha tanto essa vibe do criativão e tudo mais, mas não sei, eu não quero enviesar a sua resposta. Mas se foi algo meio que relativamente natural, assim, para você, e a interação disso com outras pessoas e tudo mais, ou se foi realmente fruto de muito esforço, né? Não que quando é natural seja, não tem esforço, né? Mas se foi algo que estava sempre dentro de você, assim, ou se foi algo um pouco mais forçado que você precisou trabalhar, tipo uma academia, assim, para desenvolver. Eu acho que eu me considero que eu era criativo, Aham. mas era ligado, claro, a coisas que estavam no meu dia a dia, assim, da dança e do teatro. Eu me via mais como não muito criativo, mais artista, assim, nesse meio do que uma pessoa, meu Deus, revolucionária. E aí, na faculdade, que eu demorei pra perceber, na faculdade e no meu estágio também, fui percebendo que eu tinha insights diferentes. Então não foi uma coisa muito. Ah, tive essa ideia aqui, meu Deus, sou muito criativo. Não. Eu tinha ideia e via a reação de pessoas assim, nossa, realmente diferente e tal. E eu fui criando essa imagem minha na minha cabeça de pessoa criativa, mas foi uma construção mesmo. Hoje em dia, eu vejo que eu era uma criança artística e Maneiro. criativa Aham. ali, mas foi uma construção, assim, não foi sempre, não. Fui Maneiro. E construindo você isso. acha que o seu ambiente, assim, seja familiar, seja de escola e tudo mais te incentivou ou te atrapalhou? Não sei se seus familiares vão ver os seus amigos. Espero que sim. Deixem um like e tudo mais. Mas, honestamente, assim, né, sem apontar dedos, você acha que seu ambiente te permitiu explorar essa criatividade? Acho que por estar envolvido com dança e tudo mais, talvez tenha sido mais receptivo. Mas como é que foi isso? Muito. Minha mãe dançava comigo no, Irado. no concurso de dança da escola. Meu pai ia me assistir no teatro, ele levava a filmadora dele, depois a gente ficava assistindo Que o maneiro. DVDzinho, então eu sempre tive apoio assim. E dos amigos, depois que eu entrei na faculdade, porque tem uma divisão assim de amigos da escola que depois da moda foram me ver mais como uma pessoa criativa e as pessoas da faculdade que já me pegaram nesses insights assim maneiros, Aham. sabe? Cara, tive bons incentivos assim. Que bom. Eu tenho uma amiga que eu tava escutando o áudio dela hoje, acho que de 2023, falando que eu tava falando de você pra tal pessoa. Eu gosto disso que você pega e faz as coisas e tal. Então, eu sinto que eu tenho uma rede de apoio muito boa, Irado. tanto da minha família, minha irmã também. Tem umas coisas que eu visto ou então faço que ela dá uma olhada meio torta assim, mas eu entendo que não é pra ela. Mas também não deixa de me apoiar, não. Sou bem abraçado dessas pessoas. Que maneiro, que maneiro. Eu acho que isso é importante para todo mundo, né? E eu acho que muitas vezes, pelo menos eu olhando para trás assim, como esses desincentivos, eles são muito mais, acho que autoimpostos, né? Às vezes por uma vergonha, no meu caso mais porque
Acho que eu também, fazia parte, até acho que uns 2 anos mais ou menos assim, ia show de talentos, aí dançava, fazia tipo, playback, né? Tipo, fazia umas danças assim, cantei replay, várias paradas. Mas, sei lá, tipo, parece que acho que mais próximo ali do ensino médio e tudo mais, dependendo por isso que eu perguntei do ambiente, né? Você pode, tipo, por causa de amigos ou de familiares, felizmente sempre me apoiaram por mais louco que eu fosse. Você começa a ficar com vergonha de fazer uma coisa, e aí você tipo, começa a se afastar de um lado que, pelo jeito, era muito mais natural seu, né? Que eram as coisas que você fazia. E eventualmente você se distancia disso. Olhando em retrospectiva, acho que quando eu comecei esse meu processo mais, tipo, quero trabalhar com coisas criativas, foi muito fácil culpar outras pessoas, mas acho que eventualmente eu tive que assumir a maior parte da responsabilidade de que, tipo, pô, foi só você que quis deixar de fazer coisa, né? Porque eu acho que se de fato alguém consegue eventualmente estar num lugar de uma posição de uma liderança criativa, isso independentemente do cargo, né? Mas que de fato coloca para frente projetos criativos, tem pelo menos uma pessoa lá atrás que dava ouvidos a isso, né? Sim. E acho que é uma pessoa muito importante. A segunda pessoa mais importante somos nós mesmos, né? De tipo, pô, dá pra fazer isso, né? Uhum. Escute isso. E eu tô nessa busca, assim, né? Por um novo estilo, por uma nova forma de me vestir. Até 4 anos atrás eu só me vestia de preto, provavelmente. Antes era só de surfista, tipo, bermuda da Ciclone e tudo mais. Depois virou só de preto, porque era mais, acho que seguro, né? E eu vou me aventurando, assim, então essas olhadas, já recebi alguns, já perguntaram se eu era bicheiro por causa do meu, do meu anel. Mas não trabalho com isso ainda. Se alguém quiser patrocinar. É, mas enfim, entrei na tangente muito diferente aqui. Mas acho que essa rede de suporte, pelo menos inicial, que seja formada, seja uma rede entre você e outra pessoa, é muito, muito importante para que, eventualmente, essa criatividade continue florescendo, né? Seja, acho que no nosso caso, dos nossos trabalhos nos permitirem continuar exercendo isso, mas também no nosso lado da vida meio que pessoal, assim, né? Uhum. Às vezes o cara é um economista, ou uma menina trabalha com engenharia e é difícil, às vezes, você, no meio de todos aqueles números, exercer essa criatividade no dia a dia, mas a gente tem a grande parte da nossa vida, que é o nosso lado mais pessoal, que pode permitir também esses erros, né? Acho que tem muito a ver com isso também, a gente se permitir. Eu lembro que no meio dessa jornada também, eu achei uns desenhos meus, assim, que, tipo, esteticamente eles eram realmente muito feios. Mas que eu parei de fazer isso porque eu acho que eu tive essa impressão na época também, né? Então é tipo, pô, sei lá, se eu começar a andar de skate hoje, eu não espero continuar, ser muito bom ou minimamente bom andando de skate amanhã, mas por algum motivo eu acho que quando a gente começa algo mais artístico, assim, a gente fala, pô, não tenho dom para isso, né? E mais uma vez, essas santas presenças na nossa vida permitem com que a gente se sinta um pouco mais seguro. Sim, você falou da menina que faz engenharia, tem uma menina que trabalha comigo que ela é da parte de documentação, assim, só que, e ela se trata como uma pessoa assim, gente, vocês são os criativos aqui, eu sou zero. Só Aham. que a gente percebe que ali no dia a dia dela ela tem ideias criativas, sabe? Sim. Ela coloca a inovação para facilitar o dia dela. Então acho que todo mundo pode ser criativo no seu segmento, assim, no seu dia. Não tem muito limite, assim, de. Realmente, se eu fizesse medicina, eu não sei aonde eu ia colocar a criatividade. Mas talvez se eu tivesse lá, eu ia entender onde que poderia encaixar. Mas acho que É, vai do dia a dia, assim. e também existem, né, essas válvulas de escape, assim, que talvez fosse a dança para você, né? Uhum. Talvez não desse para aplicar no trabalho, ou desse, né? Parece que a criatividade, ela trabalha um pouco por osmose também, né? Tipo, isso de fato, talvez do lado de fora desse escritório seja onde muita criatividade acontece e vai passando ali por aquelas paredes Sim. que vão contaminando de uma forma positiva as pessoas. E acho que é por isso que importante também ter amigos e estar em ambientes diferentes, né? Para se permitir essa pluralidade, porque é muito fácil a gente se manter dentro de grupos muito
homogêneos ali, né? Que falam a mesma coisa, que endossam tudo que a gente acredita e tudo mais. E eu acho que para realmente a gente continuar crescendo, seja num lado mais pessoal, seja num lado mais profissional, é importante ter pessoas como essa pessoa que trabalha lá nesse, um pouco mais racional, mas também todos os criativos que povoam esse outro ambiente. Sim. E eu acho também que é muito dos lugares que você frequenta, ou então lugares que você não frequenta e passa a frequentar, de alguma forma ali vai te trazer uma experiência diferente que vai transformar em algo no seu dia a dia, no que você aplica, ou então faz desde que você acorda até vai dormir, enfim. Eu acredito nessa religião, criatividade. E agora eu acho que chega num momento que eu apelidei carinhosamente de Marília Gabriela na primeira entrevista que eu fiz. E por. Bate bola, jogo rápido. Tá ligado, né? E é metalinguagem com os com os outros vídeos que a gente faz. E aí você pode responder, seja de uma forma mais extensa ou mais rápida, as seguintes perguntas. A primeira, Me para preparo você, o que é psicologicamente. criatividade? Vou demorar pra responder. Vou demorar. Comecei errado, né? Comecei com a pergunta errada. Cara, pra mim a criatividade é mudança, assim, você pegar alguma coisa que já existe e transformar em outra com seu olhar, ou então começar algo do zero é criativo, mas acho que você transformar coisas, colocar a sua visão ali já é algo criativo. O que é bom gosto? Eu poderia falar que é você se sentir bem com o que você veste, ou com o que Maneiro. você tem. Mas também tem gente que se sente bem com coisas feias. Vamos combinar. É, Ah, bom gosto é pessoal, né? aham, justo. Tem maluco pra tudo. Brincadeiras à Eu não parte, tá? esperava, não Mas. esperava isso. Mas maneiro. Eu esperava uma resposta mais técnica, mas eu gostei. Preferi essa. Então, dentro disso, uma peça proibida em 2026 para alguém usar. Meu Deus. Labubu? Pode? Calma. Cara, acho que Labubu já foi, né? Acho Pode que já ser. foi. A melhor coleção ou peça de roupa da história. Christian Dior 2023, Primavera-Verão? Primavera-Verão, por John Se Galliano. 2023 já é 2023 tempo. não, 2003, Ah, tá. 2003. Falei errado. 2003 por John Galliano. Essa é Aham. a melhor de todas. Tá. Um hobby. Dança. Um hobby Um. bom. Isso daí se esculachando. O melhor elogio que você já recebeu. Hum, acho que minha amiga falando que fala de mim pra outras pessoas. De como referência, assim, de. Pô, ele é muito maneiro, ele parte pra cima mesmo. E faz o network mesmo. E é isso. Acho que foi a melhor coisa, assim. Eu não sei se pode entrar, mas. Eu acho que não pode entrar, não. Um sonho, Ser quem eu imagino ser daqui a uns anos. que é a minha próxima pergunta. Quem você imagina ser daqui a alguns anos? Cara, acho que viver da moda tá nisso, mas também é reconhecido por inventar moda, sabe? Uau. Acho que é o reconhecimento, assim, eu acho que não necessariamente o reconhecimento de outras pessoas é relevante, mas querendo ou não, é um combustível, assim. Então, tá, né, tá permeando por isso aí. Ser reconhecido, mas viver disso também pra mim, sabe? Sim, eu acho que é um. Eu vou interromper porque a próxima minha eu te pergunto, então eu vou dar essa licença poética, porque era para ser muito rápido. Mas eu acho que faz parte, tipo, esse reconhecimento não é, tipo, talvez especificamente de uma pessoa e não é a validação, talvez, que a gente precise, mas eu compartilho muito disso, que é, tipo, caralho, o senso comum nos tem como algo relevante, sabe? E, tipo, Uhum. algo que faz sentido. Então, acho que isso é importante. Acho que se você se torna referência também, não é pela validação dos outros, é por você inspirar outras pessoas também. Então, também é sobre isso, de você
ter seu trabalho reconhecido e virar referência para você ter essa ciência de que você também está motivando outras pessoas. E por último, mas não menos importante, um conselho para qualquer pessoa que esteja assistindo, ou até mesmo para você do passado, lá bem mais novo, quando tinha acabado de terminar de ver a série da série. Eu também vi que é muito boa. Cara, Fica a muito recomendação. boa. Um conselho? Assista a série. Tô brincando. Mas, assim, pensando no que eu me daria mais novo, que foi um estalo que eu tive assim, é você olhar em volta e você ver como que você pode ser diferente ali, sabe? Um exemplo como a faculdade, todo ano, a cada 6 meses tem pessoas lá e fazendo a mesma coisa, e aí troca de turma e as pessoas entregam a mesma coisa, e sempre vai ser a mesma coisa, até surgir uma bênção, uma luz criativa e se diferenciar daquilo. Um exemplo disso, na, na minha faculdade tinha, acho que um TCC só, de uma menina que já tinha feito coisa com 3D. Só que aí eu me vi numa situação de que, no terceiro período dessa coleção, ninguém estava fazendo nada de 3D, ou então perto disso, e ali eu vi uma forma de me diferenciar, sabe? E aí disso, enfim, eu passei a postar coisas do 3D, e aí alunos viram e pediram para a faculdade abrir um curso disso. Irado. E um conselho é você ser diferente, que disso você pode subir para outras coisas, sabe? Irado. Obrigado. Eu não Obrigado. sei se é meio estranho, né? Apertar a mão. Mas No também acho que podcast a gente fala que estamos abraço. apertando a mão agora. Mas enfim, obrigado mais uma vez por ter vindo, por ter tirado tempo, pela sua honestidade, pela sua criatividade. Eu acho que não só eu, como o mundo agradece a tudo isso. Muito obrigado. Agora eu vou, como ouvinte, vou poder me ouvir também. Tô ansioso pra É estranho, tá? Eu não consigo muitas vezes me escutar, não, mas é uma experiência boa também. Ai, cara, e eu agradeço também o lugar, assim, de poder passar o que eu tenho a dizer para outras pessoas. É bem legal, foi bem legal a experiência. Que bom que você gostou e espero que em breve você esteja aqui de novo. De outros formatos ou até nesse, pra você contar novidades. Sim. Fechou? Eu fui seu pé.